Esse ano eu estava falando que eu ia falar para não ter aula para eles hoje. Legal. Aí nós fizemos um filme. Boa noite, corajosos. Isso aí que é. Tá? Aí a gente vê a fé que as pessoas têm também, né? Aí, claro, nem todos podem se agasalhar igual a que nós estamos agasalhados. Respeitar tudo isso, né? Assim, só os avisos que a gente está dando, o pessoal deve se preparar para o 9 e 10 de novembro, o 4º encontro do show que nós vamos fazer, tá? Também conhecido como sexto. Quarto, também conhecido como Falei sétimo, quarto. sétimo. De novo, E eu acho que se vier para cá, fica certo.
já falei, acho que aqui quase todo mundo viu e vão ouvir mais vezes, tá? Nós vamos colocar cartazes, vamos explicar direitinho o que é, e alguém que tiver dúvida, converse conosco. É muito bom, tem diversão, aprendizado sobre o Espiritismo, tá? Sobre o Evangelho, tudo isso a gente vai fazer. Então, convido a vocês, tá? A participarem daquilo que nós vamos colocar e pedir para a gente colocar as dúvidas que vocês têm. Tá? Nós vamos fazer oficinas, tá? Sobre Espiritismo. Tá? Outra coisa, só quero dizer para vocês que nós estamos continuando a receber alimentos, tá? E também roupas, tá? Se quiserem trazer, não precisa trazer cestas básicas, porque a cesta básica hoje a gente paga 70, 80, 90 reais dependendo onde compra. Então eu sei que pesa no bolso de todos. Mas se todo mundo for lá comprar 2 quilos de arroz ou 1 quilo de feijão e tudo certo, nós montamos a cesta. Só eu peço assim, não comprem 5 quilos de arroz e nem 5 quilos de açúcar, porque daí não dá para nós dividir. Entendeu? Se nós der 5 quilos de arroz pro Geraldo, vamos dizer assim, né? Aqueles 5 dele a gente podia dividir em 3, em 2, entendeu? Acho que facilita para nós. Porque a crise está para todo mundo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou Miguel, para quem não me conhece, é um prazer sempre ter essa oportunidade de falar do Espiritismo, além de eu pedir, né, para falar sobre Jesus, eu me sinto na obrigação e na alegria. Eu gosto muito de falar sobre todas as coisas, mas falar de Espiritismo sempre é importante porque nos lembra a figura de Jesus. Eu vou lembrar, antes de a gente fazer uma prece, uma frasezinha do Chico Xavier que eu compartilhei hoje, que ele disse que se não encontrasse Jesus na doutrina espírita, ele não seria espírita. Então, quando a gente fala de Espiritismo, a gente fala também de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos, por gentileza, né? Fazer uma pequena oração para que Jesus tenha no seu coração ampliado a misericórdia sobre nós, que ainda que estamos entre provas e expiações, na corda bamba da reencarnação, seja nos planos espirituais mais próximos, seja na carne, tentando melhorar, mas enfrentando muitas vezes, não é, os desafios que nós deixamos para trás e que ainda nos assolam de várias maneiras. Tenhamos coragem, persistência, te pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe e te agradecemos pela tua presença, que seja feita a tua vontade, em nome de Deus, e que assim seja. Eu vou abrir aleatoriamente, aqui estava conversando com o Geraldo, aqui estamos entre amigos, não é? O bairro Rio Branco é o bairro da minha família há 60 anos, então, né? Ou mais, acho quase 80. Então, vamos lá. Não que eu tenha 80, tá? Estou um pouco menos. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus. E a frase idêntica embaixo é de São Lucas. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A explicação espírita. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias de importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate.
Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado. Que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão os benefícios da sua fé porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que essa doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. É um texto bem profundo e ao mesmo tempo incisivo, a coragem da fé, não é? Aparentemente dá a impressão que nós temos que levantar bandeiras vigorosas de imposição sobre aquilo que é a nossa crença. Mas também nós podemos interpretar de uma maneira que eu vejo, pelo menos por mim, sendo que a gente está reencarnado numa jornada de aprendizado, de volta ao corpo físico depois de um tempo no plano espiritual, e várias vezes fazendo essa jornada, um pouco aqui, um pouco lá, e às vezes, não é, interligando as dimensões, que também Jesus, na sua misericórdia, não quis que as pessoas fossem violentadas nas suas emoções, na sua natureza. Porque ele dizia, e o Espiritismo diz que a natureza da gente não dá saltos. A gente não pode simplesmente radicalizar o nosso pensamento achando que nós vamos passar por uma transformação absoluta de uma maneira como aconteceu com São Paulo, por exemplo, que no deserto, né, quando perseguia cristãos, ao ver a luz de Jesus, ficou cegado por um tempo. Não foi Jesus, né, que cegou ele, a luz de Jesus cegou. Ele, que não tinha humildade naquele momento, não é, ousou olhar para aquele sol, que era Jesus, e perdeu, pela clareza, que ele não estava apto a observar por um tempo a visão física, e depois, mais tarde, recuperou. Talvez a gente possa olhar um pouco mais psicologicamente dentro de nós essas questões, porque se eu nego, por exemplo, para mim mesmo, que eu já entendi a responsabilidade de que eu não posso trazer os meus problemas para a responsabilidade do outro, eu já não posso colocar os meus defeitos na culpa do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, do governo, do planeta. Eu estou aceitando um pouco mais aquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, quando ele diz isso, não quer dizer também que ele vai nos abandonar porque eu vou negá-los. Jesus não fará isso com nós e não faria. Seria uma contradição até, porque se a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica psicologicamente com uma amplitude, muita coisa que o Espiritismo também ampliou dentro da ideia de consolo prometido, de que a vida é mais ampla do que nós conseguimos enxergar, no sentido material, no sentido espiritual, no sentido de permanência das nossas consciências, que nenhuma ovelha se perderá, que todos serão filhos de Deus para sempre. Seria uma contradição realmente, né, Jesus negar a uns e aceitar outros. Mas ele escolhia as pessoas, né, de acordo com a necessidade do momento. Se era para conversar com uma pessoa que estava espiritualmente precisando de uma ajuda, ele dizia, contra os fariseus que condenavam que ele jantava com pessoas de má vida, como eles diziam, né? Os sãos não precisam de médico. Ele condenava bastante a hipocrisia também. Jesus achava que as pessoas guardavam para si segredos e acabavam se perdendo nesses segredos, atrasando a própria espiritualidade, quando nós podemos ser mais felizes se observarmos dentro de nós mesmos essas contradições
é a Deus que nós temos que nos confessar, não é necessário ficar lamentando nossos problemas para os outros. Encontrar essa coragem de aceitar que é preciso, sim, encontrar um ritmo saudável de transformação para a nossa jornada evolutiva. Que seja útil, pelo menos, para um pouco de progresso. Não precisa nós nos transformarmos em santos nesta reencarnação, porque não é possível. A natureza não dá saltos. A natureza tem uma lógica. Aqueles espíritos, como eu citei aqui, o de São Paulo, por exemplo, ele já estava maduro para aquela catarse, para aquela transformação no deserto lá de Damasco. Porque ele se perdeu num fundamentalismo e, professando uma fé fanática, estava indo na direção contrária. Mas já tinha dentro de si algo que fazia com que ele mudasse radicalmente. Assim como São Francisco de Assis, nós gostamos de olhar na história, então isso parece muito distante da minha realidade, principalmente. Achar que eu vou, de repente, não é, na sinaleira, encontrar, né, uma salvação e dali para frente, né, vou abandonar a minha família e vou seguir Jesus. Não é isso que Jesus pede para esse momento, para essa época, mas uma naturalidade de aceitarmos um pouco melhor a fé cristã, e dentro do Espiritismo a gente entende ela de uma maneira um pouco mais profunda e simples ao mesmo tempo. Profunda no sentido de nos dar uma antevisão de que nós, quando sairmos do corpo físico, já que o tempo não para, não é? E o metabolismo das nossas células também não, ou seja, nós vamos morrer, né, fisicamente, mas vamos acordar. Ninguém morre sozinho, a não ser que queira, num hospital de socorro, num amparo espiritual, numa residência, com amigos, com pessoas que nos acolherão. E isso é, sim, um elemento a mais para que a nossa fé seja um pouco mais raciocinada e mais forte. Eu não posso negar isso em mim, depois de que a gente percebeu que isso tem uma lógica bem clara, que é nos dar esperança de transformação consciente, que vai ao encontro daquilo que Jesus nos fala sempre, que é cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ajuda que o céu te ajudará, ajuda a ter que o céu te ajudará. Princípios de verbos de ação. Princípios de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, de nos conhecermos como filhos de Deus, Pai Criador, e que nos dá infinitas oportunidades de misericórdia e de progresso. É uma fé raciocinada que faz com que eu acredite, independente do que aconteça ao meu redor, de que por mais escura que seja a noite, a madrugada, a aurora virá. Palavras como essas são soltas, né? E são de autoajuda, e são bonitas, e são muitas vezes, não é, para nós como enxugar gelo até, se você não tiver o coração preparado para entender o que tem por trás desse consolo, né? Você pode muito bem a pessoa dizer, não, seja bom. Tudo bem, acho que é legal ser bom, mas por quê? Eu sempre pensei isso. Se não tiver uma lógica para mim ser bom, para mim ser ético, então é essa a dor de Jesus quando ele diz, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, no momento que ele foi crucificado e foi expulso, né, seu espírito do planeta de forma violenta pelos romanos e pelos que não eram cristãos, que não se converteram, que estavam querendo o monopólio da religião naquele momento. Mas ele voltou e materializou-se 40 dias depois e apareceu para São Tomé, inclusive, né, que tocou as suas chagas, e ficou entre os apóstolos 40 dias do mundo espiritual. Ele não reencarnou, ele não ressuscitou, era o Espírito de Jesus que ali estava, dizendo que acreditássemos nele. Então, o seu momento de glória não é uma nuvem de megatons, como se espera, mas sim, a partir do momento do consolo que ele prometeu, delegando também tarefas, através do exercício do intermédio entre nós já podemos, pelo menos, um pouco compreender
através da tecnologia, que 2 celulares se comunicam, por exemplo, né, através do mundo, inclusive. Então, quer dizer, não é telepatia, não é adivinhação, são realidades físicas que também foram exercitadas no tempo dos apóstolos, a mediunidade, um sexto sentido. A profecia de João Evangelista, por exemplo, atravessou os séculos, chegou até hoje. Porque ele previu o que estava acontecendo, inspirado por Deus, pelos espíritos superiores, não como obra do acaso, não como obra simplesmente de um governo espiritual caótico, como se nós tivéssemos surgido, como a ciência ainda tenta descobrir, os materialistas, né, explodiu o universo e virou a ordem. Nós temos aqui um mínimo de ordem. Nós estamos sentados em uma determinada ordem, nós temos horário, nós temos algo dentro de nós, nos limita para que não saiamos sem sentido, né? Não saiamos pela vida sem nem um pouco de preocupação com aquilo que nós nos ligamos. E é isso que, dentro da organização da doutrina espírita, Jesus, confiando nos espíritos que ele convocou para trazer a doutrina espírita ao mundo, relembrou. Então ele dizia, eu vou, mas eu vou preparar o reino da felicidade, não é um reino, né, do Shrek, mas é a felicidade dentro de nós, no universo infinito, nas muitas moradas na casa de Deus, com as pessoas que nós amamos, mas respeitando também o tempo de cada um. E isso ele fez, foi determinado como o espírito de verdade, um grupo de espíritos que, associados ao trabalho de Allan Kardec na França, no século XIX, começaram a estudar os fenômenos mediúnicos. As mesas se mexiam, batiam nas paredes, as médiuns que ele trabalhava diziam um pouco da história daqueles espíritos que estavam lá, entrevistas que eles fizeram, anotaram tudo, era uma sociedade organizada, a Sociedade de Paris, recebiam cartas, analisaram a ciência daquilo metodicamente, com métodos científicos, e, portanto, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E o Evangelho é a religião que nos traz de volta a crermos num Jesus vencedor, no sentido racional de que a morte do corpo, por mais dramática que ela seja, não é o fim de tudo. Não é a pedra do túmulo na espera do juízo final, aonde, né, serão julgados os vivos e os mortos, como diz a liturgia de outras religiões. Nós diariamente vamos trabalhando a nossa consciência e atraindo coisas para nós de acordo com o nosso grau de evolução. Se eu penso que eu quero comprar laranja, eu vou até o armazém onde tem laranja. Se eu quero comprar um sapato, eu vou na loja que tem sapato. Se eu quero ouvir uma música pesada, eu vou botar meu rádio numa estação pesada. Se eu quero ouvir notícia triste, eu vou ouvir notícia triste. Se eu quero ouvir um consolo de que a vida continua, eu vou buscar estudar. E se eu quero acreditar mais na felicidade, eu não vou colocar a responsabilidade da minha consciência na culpa dos outros. Não importa quem seja. Aí tem um porém que a gente às vezes esquece, mas está aqui também no Evangelho, que resume bastante isso. Com simplicidade, mas cada vez que eu abro, pelo menos, eu vejo algum ponto de vista que eu não tinha ainda refletido. Que são as causas anteriores das aflições, né? Que a reencarnação explica também. Porque eu não nasci nessa vida, eu nasci do útero da minha mãe, é claro, eu reencarnei. Encarnar é você vir uma vez só, e em um espaço curto de tempo, se deu certo. É uma loteria muito difícil, uma roleta russa. Ninguém vai ser perfeito nesse período, não é? Ah, mas vamos ser próximo disso. Nós não temos noção do que nos espera de felicidade nos mundos felizes, nos mundos superiores. Vamos abrindo aos poucos a consciência. Chico Xavier já falava, por exemplo, sobre a viagem astral da mãe dele no planeta Vênus, em 1940. Então nós não estamos aqui brincando de Guerra nas Estrelas. Isso é fato. Há muitas moradas na casa de meu pai, Jesus dizia. De pessoas, não de ETs. De seres espirituais. São milhões de planetas, de exoplanetas, fora da nossa realidade,
consciente que nós vamos aos poucos entender. Pelo menos minimamente, para saber que se eu penso, se eu existo, é porque eu tenho uma consciência, e essa consciência não se apaga. Essa consciência que nos faz conversar, que nos faz ver, por exemplo, o olho. A gente vê, por exemplo, na tecnologia, a atualização do GPS, quando se perde numa velocidade magnífica, o satélite, né, a gente não sabe explicar. E o cérebro, que cada vez que a gente olha dirigindo um carro, andando na rua, que automaticamente enxerga, transforma em luz e pensa e sente. Então, a gente não vai simplesmente encontrar memórias dos antepassados. Nós vamos encontrar as pessoas que desencarnaram vivendo no mundo espiritual. E torçamos para que eles estejam bem. Oremos também, mandemos uma energia boa, pedimos para que eles também superem-se a si próprios, que esse é o nosso principal desafio, da coragem, da fé, que eu aprendi a trabalhar em mim todos os dias. Porque é difícil. Nós temos um pêndulo dentro de nós que se chama ego, que é o egocentrismo, não é? Quando a gente está na pior, a gente até se humilha, né? Até suplica perdão. Mas à medida que a gente vai botando, né, as manguinhas de fora, como diz o ditado, logo, logo a gente se esquece. E logo, logo a gente se trai. Até que um dia a gente cansa também, porque não existe falha. Existe o tempo de cada um que Deus permite. Cada um segundo as suas obras. Deus poderia ter me criado perfeito? Poderia. Mas o mérito seria dele, não meu. Né? Ele me criou perfeito, eu sou um robô. Assim que eu sou um cientista genial, eu crio lá um robô perfeito, ele não tem consciência de si mesmo, não tem história. Então esse errar e acertar nos dá um pouco de trabalho, sim, é certo, né? Diante da dor e diante da alegria, diante do frio, diante do medo, diante dessas austeridades, principalmente que o nosso estado, que o planeta está vivendo, né? A gente está vivendo aqui um tipo, no centro do Brasil outro tipo, na Europa outro tipo, porque esse é um mundo de provas e expiações. Infelizmente, ainda estamos numa escola aonde vêm os irmãozinhos mais rebeldes, como nós, né? No sentido de, não aquele tipo de rebeldia de vandalismo, mas aquilo, às vezes, de nos viciarmos inconscientemente na lamentação, no desperdício de tempo, no erro, na preguiça espiritual, e deixarmos o tempo passar, né? Deixarmos o tempo passar sem uma maior concentração, eu diria, até que Deus nos tire da zona de conforto. A zona de conforto, que é, né, o tempo, que é a vida que nos vai enfraquecendo fisicamente e que nós precisamos, então, depender de pessoas que muitas vezes a gente achava que nunca ia precisar pedir um copo d'água. Né? Então, o perdão das ofensas, humildade no sentido de que nós entendemos que dentro de nós existe a esperança de dias melhores e que elas não vão morrer por mais teimosos que nós sejamos. Então nós aqui já estamos querendo, né, botar o pescoço para fora daquela água barrenta que é dos nossos erros constantes, para que a gente possa encontrar energias melhores e sair desse mundo negativo de provas e expiações, porque isso não é para sempre. Não foi Deus que criou a guerra da Ucrânia, da Rússia, as guerras passadas. Deus criou a lei de causa e efeito que é estável. Sendo estável, Deus, não tendo ele sido criado, portanto, se nós olharmos para trás ou para frente, no tempo, Deus já existia. Né? Então o passado é tão eterno quanto o futuro. Então existem irmãozinhos nossos que são quase a imagem e semelhança de Deus que nos ajudam. Jesus, por exemplo, e outros tantos. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel, Chico Xavier, né? Psicografou, eu repito, né? Num momento no plano espiritual, há 4 bilhões de anos atrás, se reuniram espíritos, separaram a massa do Sol para fazer a Terra, que nem a gente faz um vasinho de barro lá, a Terra resfriou,
para depois colocar aqui os irmãozinhos, né? Será que isso é porque não tem ordem no universo? Né? Jesus, que já tinha 4 bilhões de anos, participou dessa reunião, que é o nosso governador espiritual. Quando ele buscou estar num corpo como o nosso, sujeito às leis, ele disse, eu vim para cumprir a lei, não fazer com que ela seja pervertida, enfrentou todas as dificuldades do mundo cheio de espíritos endurecidos por amor. E por isso que ele nos pede coragem. Se ele fez isso por nós, o mínimo que a gente pode fazer é pelo menos tentar ser um pouquinho mais incondicional nas nossas ações. Não sermos tão calculistas. Não quer dizer que a gente vai sair daqui como São Francisco de Assis, porque não é possível. Viraria um caos a sociedade, aliás. Né? Se ninguém mais trabalhasse, né? Se ninguém mais prosperasse, ninguém mais teria emprego. Nós íamos viver. Basta ver o que está acontecendo com as enchentes, que muitos negócios desapareceram, o prejuízo que isso causa para a sociedade. Nós aqui tentamos organizar a sociedade de uma maneira pelo menos parecida com aquilo que continua, mas se Deus dá aquela sacudida, a gente já pode até espernear, mas um dia a gente vai saber o porquê. E aí eu volto às causas das aflições, que se não encontro nessa vida, elas estão na minha encarnação passada. E não é para me conformar, que nem uma ovelhinha, apesar do símbolo da ovelha ter sido citado, não é? Não, mas é para mim aceitar com paciência e tentar entender a lição daquele problema. Talvez eu esteja repetindo um comportamento que eu venho repetindo há muitas vidas, me gerando problemas iguais. Um exemplo disso, que a gente aqui que está bem longe da santidade, daquilo que é escrito, a Maíse Braga, que é da Comunhão Espírita de Brasília, quem quiser ouvir no YouTube é bem legal, ela tem muitas palestras, ela conta que perguntaram para ela por que São João Batista, sendo ele, né, um primo de Jesus, antecessor. Bom, Jesus foi crucificado. Mas por que São João Batista foi crucificado? Se ele saiu de cena, né? E Jesus... Mas é que ele tinha lá um problema que ele não tinha um trava-língua e ele apontava o dedo lá para Salomé, lá. E aí ela pediu a cabeça dele. Aquilo foi criando uma energia que ele não tinha naquela vida. Ele não precisava ser decapitado. Ele bastasse... Então ele também não era perfeito. Os apóstolos também não eram perfeitos. Né? Pedro tinha problemas com a sogra, tinha problemas com a esposa... Eram pescadores, eram homens fortes, mas também que foram se aperfeiçoando ao longo da descoberta da fé. Claro que o mundo que eles viviam, né, Jesus chamou eles para uma missão um pouco mais vigorosa do que a nossa. Mas a dor nos chama todos os dias para termos coragem. E quando Jesus, para concluir, diz que nos negará, se nós negarmos as palavras dele, talvez ele queira dizer que se nós temos vergonha de falarmos de amor e de esperança dentro de nós, como é que nós vamos encontrar? Né? Como é que eu vou... ele dizia, eu não vim para encher vasos ruins. Né? Quando ele fazia um milagre, muita gente nem agradecia, ia embora e adeus. Outros o seguiam, não é? Teve o caso também que ele pediu para o rapaz que queria segui-lo, mas não queria deixar a matéria. Ele disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque ele tinha mais preocupação, né, com aquele momento do que encontrar na figura de Jesus a liberdade espiritual que ele poderia ser de muitas vidas, né, libertado desse ciclo de reencarnação, de vida e morte que a gente passa, que sempre é, de alguma maneira, né, dramático, melancólico, e ninguém fica feliz com a partida, né? Nem os espíritas. Quando alguém morre, né, é natural que a gente sinta dor. E esse mesmo rapaz acabou morrendo na arena no mesmo dia, tentando honrar sua família, mas não conseguiu encontrar a mesma paz que a gente pode encontrar. Então, para termos coragem, nós temos que estudar, como a gente diz aqui, um pouco mais profundamente as palavras de Jesus, mais mastigadas impossível nesse momento. Quando nos coloca no sentido de que, vou errar sim, vou. Inevitavelmente, né, quando freia um ônibus que você não se segura, você vai junto com a lei da inércia. Então nós temos um monte de comportamentos ainda a serem transformados. Mas sabendo disso, eu não vou desistir. Se eu ficava 100 anos embrutecido, fazendo guerras, e morria e nascia, hoje eu posso ficar
15 dias emburrado com uma pessoa, 15 minutos, é uma escolha, mas o tempo vai mudando. E aí você começa a ver as coisas por um outro ângulo. E você começa a ver que você tem responsabilidade sobre as suas dores e pelas suas felicidades. E que Jesus pediu coragem para nos dar felicidade. Mesmo que não nesse mundo imediatamente, mas no mundo, neste plano que está sendo construído de regeneração, de reconstrução, de constância. Um dia de cada vez. A natureza não vai dar saltos. Eu vou acordar sendo eu. Vou chegar no plano espiritual sendo eu. Não vou me lembrar lá das minhas vidas passadas imediatamente, senão a gente enlouquece realmente. Não é para fazer uma confusão científica de ficção, mas para entender só com simplicidade que nós somos imortais espiritualmente, que nós somos eternos. E que mesmo que eu não consiga chegar agora no meu sonho, porque já passou da idade ou porque perdi as oportunidades, seja ele qual for, sendo para o bem, eu tenho uma eternidade pela frente para ser feliz, né? Não preciso me desesperar, porque não existe o nada. Nós não precisamos desaparecer, nós precisamos amar. Eu aprendi isso com o Espiritismo e agradeço a oportunidade de aqui falar sobre isso, porque é sempre um gesto de reconhecimento ao tanto que eu recebo todos os dias de Jesus, da doutrina espírita, e é um compromisso espiritual. Por isso eu estou aqui esporadicamente para testemunhar que isso na minha vida faz sentido todos os dias, e eu gostaria, né, de transmitir essa mensagem para que fizesse sentido também para algumas pessoas. Espero que para vocês. Muito obrigado, e eu convido aqui o Geraldo para o nosso amigo para encerrar, por favor. Vamos agradecer. Agradecer pelas palavras que ouvimos hoje, que nos trouxeram um grande aprendizado. Agradecer por termos essa casa que nos acolhe e que nos recebe desde o momento que entramos por aquela porta, já estamos sendo atendidos pelos irmãos do plano espiritual. Agradecer por termos casa, alimento, casaco, roupa para podermos estar aqui. E te pedimos, Senhor, que possamos colocar essas palavras que ouvimos hoje em prática, fazendo a nossa reforma íntima, tentando cada dia mais seguir os teus passos, tendo amor e empatia para com o nosso próximo, sendo solidário, sendo honestos e éticos. Muito obrigado por todas as bênçãos que chegam até nós. E que tenhamos uma semana abençoada, sob a proteção do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, de São Miguel Arcanjo e de todos os nossos mentores espirituais. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja.